Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Hoje nós estamos recebendo aqui no Pergunte ao Doutor a médica cardiologista, doutora Marcélia Barral. Doutora Marcélia, é um prazer enorme ter você aqui mais uma vez, tudo bem? Ô Marcelo, bom dia, o prazer é todo nosso, gostaria de agradecer o convite. E importância de falar sobre esse tema. Hipertensão. Hoje a nossa enquete, inclusive, está perguntando exatamente sobre isso, doutora. Se você sabe reconhecer sinais de que pode estar com problema de hipertensão. Por que essa pergunta foi feita? Porque eu vou começar por aí te perguntando. Pode ser uma doença silenciosa, como a gente ouve dizer, né? Infelizmente, meu amigo, na maioria das vezes a hipertensão é silenciosa, assintomática e... Infelizmente, o desfecho é muito grave. Ela pode se apresentar inicialmente como um ataque cerebral, um infarto agudo do miocárdio e passar desapercebida e às vezes até por anos. Pois é. Por não se manifestar, às vezes, sintomas de uma doença leve. Em alguns casos, ela pode se manifestar com uma dor de cabeça, um mal-estar, Dor na mas nuca, que eu já vi pessoas dor reclamando, principalmente na nuca, dor na região occipital, que a gente fala. Mas isso pode ser atribuído a problema de coluna, um enjoo pode ser atribuído a um mal-estar gástrico e ela pode passar mascarada, né? E quando ela se manifesta, pode ser um AVC ou um infarto. Exatamente. Aí costuma não dar tempo mais de socorrer. Bom, tem uma causa específica? Geralmente, 95% dos casos, a hipertensão é de origem primária, ou seja, ela é de característica genética, constitucional, a pessoa já tem o código genético dela programado para nascer hipertensa. Olha, é tão séria essa doença que ela tem duas datas importantes durante o ano, né? Para ser falada e fazer alertas. E a última data Foi agora em maio. Dia 17, né? Exatamente. Pois é. E nós tivemos, por exemplo, você já falou dos sinais. Tem algum outro sinal assim que pode ser aquele alerta mesmo? Olha, eu posso estar com problema de hipertensão. Tem algum que pode ser esse? O principal é a dor na nuca. Principal. É. Então, Infelizmente, quando ele se manifesta. Daí, ô Marcelo, a importância de a gente fazer, principalmente depois dos 40 anos, um check-up periódico. Tem que ser Hoje, feito, né? a gente tem que trabalhar com prevenção, não só dentro de cardiologia, mas na maior parte das doenças, porque muitas são silenciosas, muitas são graves. Então, quem tem acesso ao sistema público de saúde, atenção primária ou à rede privada, tem que fazer o check-up, seja cardiológico, seja, né, em todas as especialidades, o importante é se fazer esse check-up. Exatamente. E relatar para o médico que você tem caso na família, isso é fundamental, né? Exatamente. E assim, não pormenorizar os sintomas. Eu vou até entrar no nome de uma pessoa muito conhecida na mídia, o Tandy, que foi jogador Sim. da seleção brasileira. Ele teve um infarto recentemente e ele já vinha tendo sintomas, mas até por se considerar atleta, você nunca vai ele imaginar, né? pormenorizou. Exatamente. Quando ele chegou para ser avaliado e que recebeu a notícia que estava tendo um infarto agudo do miocárdio, que se foram tomadas as providências. Exatamente. E ele já estava tendo sinais. Já tinha. Nós tivemos uma queda brusca de temperatura aí nesses dias e a tendência é que essa temperatura continue baixando, porque, afinal de contas, nós estamos no inverno, né? Exatamente. Esse cenário faz diferença para quem sofre com hipertensão, doutor? Faz muito relevante. O inverno cursa com aumento da pressão arterial. Inclusive, eu gosto de avisar os meus pacientes, estamos entrando no inverno, tem que ter mais cuidado em não esquecer o antihipertensivo. O que acontece? Com a queda da temperatura, a gente tende a ingerir mais alimentos. E principalmente uma alimentação salgada, porque a gente busca mais caloria para se proteger do frio. Salgada e gordurosa, né, doutor? Exatamente. E com isso a pressão eleva. O reflexo, assim, é imediato.
Então, a gente tem que ficar mais atento com o inverno em poder controlar esses níveis pressóricos, principalmente a hipertenso. Não esquecer de tomar o remédio, né? Isso é fundamental. Uma curiosidade, é bom estar sempre aferindo a pressão ou isso pode levar a uma desinformação no cuidado com a saúde, hein? Muito interessante a sua pergunta, porque existem duas facetas. Quais? Uma delas é o seguinte: a gente tem uma flutuação da pressão no decorrer do dia. Então, por exemplo, a minha pressão pode estar o famoso 12/8. Agora, daqui a 5 minutos eu vou aferir, ela está um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Então, isso é normal. Daí, não tem importância, relevância a gente ter o hábito de autoaferir a pressão várias vezes ao dia. Isso pode até desencadear uma ansiedade. Pois é, aí você fica ansioso e acaba... E gera um ciclo criando, vicioso. Exatamente. O outro aspecto é o seguinte: muitas pessoas têm dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Isso. E eu, como médica do SUS, oriento isso nos meus ambulatórios. É a pessoa aferir umas 3, 4 vezes a pressão na semana em horários diferentes, para ela trazer para a gente esses resultados. Quando essa dificuldade existe. E tem um outro aspecto também que eu vou entrar no mérito, que é a hipertensão do jaleco branco. Qual? Infelizmente, quando o paciente chega na gente, né, a gente fala jaleco branco, né, porque ele fica ansioso, porque está sendo aferida a pressão e a pressão tende a subir. Quando ele faz essa autoaferição, desde que o aparelho esteja corretamente calibrado, ele vai tirar esse viés que é do jaleco branco. Exatamente. Eu conheci uma pessoa que era assim. A meu minha amigo. mãe era só falar, vamos aferir a pressão. Como que isso é comum? Eu sei. Agora, só para a gente deixar um outro detalhe também importante, os pacientes que são acamados, eles também têm uma alteração muito comum de pressão nesse período, não? Olha só, quanto mais idoso, maior a tendência que a gente tem a ficar hipertenso. Eu tenho até um professor que falava o seguinte: se você não é hipertenso hoje e um dia você ficar, é um bom sinal, ou seja, porque a gente está envelhecendo. Está vivo. Então, o paciente acamado, geralmente a gente pensa num idoso. E o idoso, por si só, além de ter tendência a ter níveis pressóricos mais altos, ele tem tendência a ter os níveis pressóricos mais flutuantes, ou seja, uma hora a pressão está alta, outra hora ela está lá embaixo. E o que a gente tem que ter por perto é ou um familiar cuidador ou ter uma equipe de cuidadores, porque isso é comum. Então a gente não pode prescrever antihipertensivos potentes, porque essa pressão pode cair muito em alguns momentos, como em alguma parte do dia ela pode subir e requerer que esse familiar ou esse cuidador faça administração de fármacos. Isso é importante. Doutora Marcélia Barral, médica cardiologista, eu quero... tem algum recado que a senhora gostaria de deixar para os nossos ouvintes com relação à prevenção, doutora, que nós não tenhamos falado aqui? Marcelo, o cuidado do check-up, principalmente após os 40 anos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda um check-up anual e evitar a ingesta de sal, condimentos, procurar ter uma alimentação saudável. Ou seja, são as recomendações que a gente já faz dia a dia e que não pode ser da boca para fora. Nunca fazem mal, né? Alimentação saudável, exercícios, nunca faz mal. Exatamente. Obrigado, doutor. Um abraço para você. Marcelo, obrigada. A gente que agradece. Nós ficamos muito felizes com seus esclarecimentos. Doutora Marcélia Barral, cardiologista, e falando conosco sobre hipertensão. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte